Olá, senhores, bora aí para mais uma questão de eletrodinâmica. Olha só, um chuveiro elétrico é amplamente utilizado em todo o país e é o responsável por grande parte do consumo elétrico residencial. A figura abaixo representa um chuveiro metálico em funcionamento e seu chuveiro elétrico e seu circuito elétrico equivalente. A tensão fornecida ao chuveiro vale 200 volts e sua resistência é R1 igual a 10 ohms. Então você percebe que aqui nós vamos ter o maior potencial no chuveiro e o menor potencial está aqui, ó, que ele indica até a ligação com a Terra, né? Então seria o potencial zero para nós, o fio neutro ali, né, para nós. Bom, no item A, suponha um chuveiro em funcionamento pelo qual fluem 3 litros de água. Lembre-se que cada litro de água equivale a 1 quilograma, né? Então aqui nós temos 3 quilos de água passando em 1 minuto. E considere que toda a energia dissipada na resistência do chuveiro seja transferida para a água. Então nós temos um aproveitamento de 100%, né? O calor absorvido pela água, nesse caso, é dado pelo calor sensível, que é a equaçãozinha do Quimacete, onde C, que é o calor específico, vale 4,10 a terceira joules, e olha a massa, ó, por quilograma, não vamos ter que entrar com a massa em quilograma, né? Grau Celsius. É o valor do calor específico da água, eminho é a sua massa, no caso 3 quilogramas, e delta teta a variação de temperatura. Sendo a densidade da água igual a 1.000 quilogramas por metro cúbico, calcule a temperatura de saída da água quando a temperatura de entrada for igual a 20 graus Celsius. Então vamos lá. No item A, vou colocar aqui embaixo o item A, nós vamos poder pensar o seguinte. A potência fornecida para a água é a potência que vem do chuveiro. Então essa potência nós podemos calcular pelo U quadrado sobre R. A DDP lá vale 200 volts, né? Então vai ficar 200 vezes 200, dividido pelo R, que nós vimos que vale 10. Corta um zero com zero. A gente chega que a potência fornecida pelo chuveiro é de 4.000 watts, ou o equivalente a 4.000 joules a cada segundo, certo? Bom, essa energia vai ser transferida para a água. E aí nós vamos poder aplicar a equação do Quimacete para descobrir qual é a variação de temperatura que a água sofre. A quantidade de calor que ela vai receber, senhores, é 4.000 joules a cada segundo. Só que o chuveiro vai passar 3 quilos de água em 1 minuto, né? 1 minuto tem 60 segundos. Então a gente pode falar que a quantidade de calor que ele vai receber aqui, ó, são aqueles 4.000 joules que receberia em um segundo, porém multiplicado por 60, porque vai ser durante 60 segundos que nós vamos receber esse calor. A massa de água são 3 quilos. Calor específico vale 4 vezes 10 a terceira joules por quilograma grau Celsius. E a variação de temperatura é a temperatura final que nós queremos menos a inicial. Ele garantiu para nós que começa no 20, né? Bom, vamos lá. 4,10 a terceira desse lado é 4.000, que dá para cortar com 4.000 do outro lado, certo? De simplificar aqui, 3 por 3 é 1 e 20 por 3 dá 20. Aí esse 20 negativo passa para o lado positivo, 20 mais 20, a gente descobre que a temperatura final que a água atinge é de 40 graus Celsius. Belezura? Essa é a resposta do item A para nós. Agora nós vamos trabalhar com o item B. E olha o que fala no item B. Considere agora que o chuveiro esteja defeituoso e que aquele ponto B do circuito ali, ó, entre em contato com a carcaça metálica. Qual a corrente total no ramo AB do circuito se uma pessoa tocar o chuveiro, como mostra a figura? A resistência do corpo humano nessa situação, ela é R2 e vale 1.000 ohms. Então, olha só que bacana, meninos. Aqui, a gente vai poder entender o seguinte. Como a pessoa também está ligada na Terra, nós podemos perceber que o potencial dela também vale 0 volts. Em outras palavras, se a gente fizer um circuitinho, um resumo desse circuito, ó, ele sai do ponto A, desce e chega aqui no ponto B. Então, vamos marcar aqui, ó, ponto A. Peraí que sumiu minha lapiseira, agora apareceu. E rabiscou tudo também, né? Vamos apagar lá esses rabiscos. Então, olha só, a lapiseira não, a corrente sai lá do ponto A, ela vai chegar aqui nesse ponto B. Do ponto B, agora ela tem dois caminhos, ó. Um ela pode ir para a mão da pessoa e o outro ela pode seguir pelo resistor R1, certo ou não? Então percebo que agora ela se divide e uma parte da corrente passa pela resistência do chuveiro, a outra parte da corrente passa pela resistência da pessoa. Então vou colocar aqui, ó, o R1,
que nós sabemos que vale 10 ohms, e aqui o R2, que é a resistência da pessoa. Só que nós sabemos que agora essas duas resistências, elas vão para o mesmo lugar, para o mesmo potencial, que no caso, ó, é o potencial da Terra, que vale 0. Então a gente percebe que elas estão ligadas entre o mesmo par de nós, e que, portanto, esses dois resistores, eles estão associados em paralelo para nós, certo? Então a primeira coisa que nós vamos fazer aqui, ó, é achar o R equivalente. Esse R equivalente, ele vai ficar o R1, que vale 10, eu vou fazer o produto pela soma, tá? Vezes o R2, que vale 1000. Tudo isso dividido pelo R1, que vale 10, mais o R2, que vale 1000. Portanto, nós vamos ficar aqui em cima 10 vezes 1000, tudo isso dividido por 1010, que é a soma dos dois aqui embaixo. Ó. Aqui um zero, podemos cortar com um zero. E eu vou deixar desse jeito, tá? Vou falar que o R equivalente é 1000 sobre 101. Como nós sabemos que a diferença de potencial entre esse 0 volt e aquele 200 volts da entrada dá 200 volts para nós, para a gente poder calcular a corrente, nós vamos aplicar uma URI. Ó. O U igual a R vezes I, portanto, I é o U sobre o R, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, a nossa corrente vai ficar a DDP, que vale 200 volts, dividido pela resistência que nós vimos agora, equivalente, que vale 1000 sobre 101. Propriedade matemática, eu vou manter a de baixo. E a de cima, desculpa, eu vou manter a de cima. E a de baixo que está dividindo passa multiplicando. Então aqui nós vamos cortar 3 zerinhos, ó. Não, aqui eu coloquei um zero a mais, né? Nós vamos cortar 2 zerinhos. Então vai cortar esses 2 zeros aqui. Aí fica 2 vezes 101, que é 202, dividido por 10. A gente descobre que essa corrente vale 20,2 amperes para nós. Fechou, senhores? Grande abraço a todos e até a próxima. Até mais.